Hoje é sábado, né? Na quinta-feira de manhã, estava fazendo café, tranquilamente, na cozinha de casa, e alguém bateu palma no portão, porque o interfone está quebrado. Aí eu ouvi a pessoa bater palma e falei, é problema, mas vou atender a porta assim mesmo. Abri a porta e estava lá um carro e dois cidadãos que falaram, Polícia Federal. Eu falei, maravilhoso, Polícia Federal. Aí fui lá, o cidadão me entrega um papel. Eu falei, uma intimação para você. Perguntou se eu era eu mesmo, eu falei que sim. E aí ele falou uma intimação, né? Aí eu fui lá, a intimação era assim, Polícia Federal, tudo. Grupo de combate ao terrorismo. Quer dizer, o terrorismo já chegou na minha casa. Por que eu estou sendo chamado por um grupo de combate ao terrorismo? O que eu fiz? Eu joguei alguma bomba? Eu postei um vídeo, pelo menos, que não seria crime, né? Com um fuzil de assalto. Eu falei que eu ia atacar o Palácio do Planalto, eu ia colocar uma peruca no Xandão, à força. O que eu fiz? O que eu tenho a ver com o terrorismo? Qual que é a minha ligação com o terrorismo? Nenhuma. Eu sou presidente de um partido político legal. Nós infringimos alguma lei? Não. Então, por que eu estou sendo chamado pela Polícia Federal? Tenho que prestar depoimento na terça-feira? Pelo Grupo de Combate ao Terrorismo. Esse simples fato é ou não é a demonstração de que nós estamos vivendo num estado policial? Eu, por exemplo, a hora que o cara falou Polícia Federal, eu falei, mais uma encheção de saco aqui, processo, né? Eu não ligo. Eu não ligo nem se me prenderem, que dirá se o cara aparecer na minha casa com uma intimação. Agora, você imagina o cidadão comum, né? Imagina o cidadão comum que não tem nada a ver com nada, que não é militante, nada. Ele está na casa dele fazendo café, ele abre a porta e o cidadão fala Polícia Federal. Imagine o susto. Né? É um assédio criminoso. O policial ele ficou um pouco espantado, porque eu, em vez de ficar na defensiva, eu estava visivelmente injuriado pelo fato de estar recebendo aquela comunicação. Né? Aí ele falou assim, mas... Porque ele não está fazendo o inquérito, está só entregando a intimação, né? Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, bom, provavelmente deve ser algum palhaço aí que fez uma denúncia contra mim. Quer dizer, se você... Nós vivemos no país democrático que funciona assim. Se um palhaço fizer uma denúncia contra você, dizendo que você tem alguma coisa a ver com o terrorismo, você vai ser chamado no grupo de combate ao terrorismo. Eu acharia normal, né, que se houvesse aí uma explosão e tal, e conseguissem relacionar a pessoa com a explosão, a pessoa fosse julgada normalmente. Mas aqui já não é assim. Aqui é uma festa. Uma festa, a gente poderia dizer, uma festa da democracia. Vem um cidadão aí que defende o terrorismo que está sendo praticado contra os palestinos na faixa de Gaza. Eu não sei qual que é o tema da... Eu vou ter que dar um depoimento de uma coisa que eu nem sei do que se trata. Né?
Mas eu suponho que seja a Palestina. Então vem um cidadão que defende esse criminoso condenado pelo Tribunal Penal Internacional, que é o Netanyahu, e ele me acusa de terrorismo. E pronto, a Polícia Federal me intima a prestar declarações na delegacia. Na época da ditadura militar era assim. Alguém chegava lá e falava, no começo, né? Nos anos 70 a coisa piorou ainda mais. Mas no começo era assim. Eu lembro do caso do Astrogildo Pereira. O Astrogildo Pereira foi chamado a dar depoimento no DOPS, que foi incorporado na Polícia Federal, porque ele era ligado ao Partido Comunista. É uma ditadura. Aqui também. Você não precisa ter nenhuma ligação com nenhum ato de terrorismo. Aconteceu algum ato de terrorismo no Brasil? Não. Então por que eu estou sendo chamado pelo Grupo de Combate ao Terrorismo? Porque isso daqui é uma ditadura. E essa ditadura é defendida pela esquerda brasileira. Né? Aí o esquerdista calunioso ele vai falar assim, não, mas o PCO é contra o processo do Bolsonaro. Mas eu não estou sendo chamado na Polícia Federal por causa do Bolsonaro. Eu estou sendo chamado na Polícia Federal por criticar o genocídio na faixa de Gaza. Por isso que eu estou sendo chamado na Polícia Federal. Tem nada a ver com a direita. É uma luta popular. É uma defesa dos direitos democráticos do povo palestino. Quer dizer, é uma ditadura. Né? Aí alguém fala, mas não sei o que lá. Não, amanhã, se o clima político for um pouco mais favorável, você ir no ato da Palestina, como aconteceu hoje, e falar determinada coisa, e você vai ser preso. É para isso que nós estamos caminhando. E aí os esquerdistas que têm um negócio assim, ó, não conseguem se libertar da opinião da Rede Globo. Eles acreditam piamente que tudo isso que está sendo feito aqui é uma defesa da democracia. Bom, nem vou falar que a maioria dessa esquerda que defende a democracia não vai me defender por eu ter sido chamado pelo Grupo de Combate ao Terrorismo. Nem vou falar isso aí. Porque eles não defendem nenhuma democracia, né? Eles defendem o interesse deles. Então não tem sentido, não vão, né? Quer dizer, o negócio não é que amanhã, né, eventualmente, numa determinada situação, toda essa estrutura antidemocrática vai se voltar contra o povo brasileiro. É que a estrutura democrática ela é contra o povo brasileiro pela sua própria natureza, como diz o hino nacional. Se você é autoritário, né, salvo em situações muito especiais, é contra o povo. Porque senão, para que ser autoritário? Por que a luta contra uma minoria precisaria de todo um regime autoritário? Não precisa. Vejam bem, esse grupo de combate ao terrorismo, esse depoimento, ele não é um raio em céu azul. Eu estou sendo processado por racismo, porque eu seria antissemita. Ah, você não gosta de gente que joga bomba em cima de crianças? É antissemita.
Quando você protesta contra o assassinato de mais de 20 mil crianças, fica evidente que você é um antissemita, que você é racista, porque você deveria gostar do pessoal que joga essa bomba. Ah, você fala sionismo, mas na verdade você quer dizer judeu. Não, eu não quero dizer judeu. Não tem a menor possibilidade de confundir as duas coisas. Nós fizemos um ato no na abertura do G20 e nós convidamos um rabino para o ato. E o rabino veio. Se nós só temos ódio ao judeu, por que a gente convidou o rabino e por que o rabino veio? É uma coisa óbvia. É uma armação. É uma picaretagem. Então, nós temos vários processos. O meu filho, João Pimenta, também está sendo chamado pelo Grupo de Combate ao Terrorismo. Um terceiro companheiro, o companheiro Camilo Duarte, está sendo chamado também pelo mesmo grupo de terrorismo. O companheiro Henrique tem processo, o companheiro Chico tem processo. Tem uns 10 militantes do PCO, pelo menos, que estão com processo por causa da Palestina. Aí alguém fala, bom, mas é o processo, não quer dizer que você vai ser condenado. Bom, Breno Altman já foi condenado em um processo. Isso não é um regime democrático. Isso é uma ditadura. Os sionistas, eles fazem o que eles querem. As arbitrariedades servem para essa perseguição generalizada. Então, companheiros, o que eu acho muito importante é o seguinte, não é que vai acontecer. Já aconteceu, já é. Por isso, não dá para ser conivente com esse tipo de coisa.